Então, acho que é isso, né? O Estado chega justamente pela capacidade de poder chegar antes, né? Eu acho que ele tem que chegar antes por dois motivos. Um é esse que você descreve, né? É quem tem instrumentos, é quem tem capacidade técnica de entender o que está rolando e de resolver os problemas concretos. Mas tem um outro aspecto, que é um aspecto humanitário, sabe? Você, quando chega depois da tragédia, você chega atrasado. E se você chega atrasado, você tem desconfiança. Se você chega antes e você constrói com a sua comunidade uma relação de colaboração, de cumplicidade, quando a tragédia acontece, e ela vai acontecer, Pedro, cara, é muito triste falar isso, assim, eu diria que do jeito que Petrópolis está hoje, é inevitável que a gente tenha outras tragédias. Sim. Outras, no plural. Quando, Deus me livre, não quero... Só não Tomara choveu que, tanto ainda, de novo. Só não teve aquele volume de água ainda. tomara que eu não esteja vivo para ver, tomara que nenhum de nós esteja vivo para ver, tomara que a gente resolva tudo isso antes da próxima tragédia. Mas não é essa, sabe, a perspectiva. Então, trabalhando com a realidade, vão acontecer outras tragédias. Então, se o governo, o poder público, estadual, federal, municipal, chega antes, ele estabelece com aquela comunidade uma cumplicidade. Ó, nós estamos juntos, de verdade. Vou fazer o que a gente consegue. O que vocês têm aqui que a gente consegue dialogar, construir junto, parceria, me ajuda que eu te ajudo, vamos lá. E aí você vai diminuindo o risco. Quando a tragédia vier, o número de pessoas que podem perder a vida vai ser menor. É um aspecto fundamental. O prejuízo econômico vai ser menor, porque você já foi resolvendo pequenos problemas. Às vezes é uma cultura de jogar lixo no barranco. Entende? Se você faz cumplicidade, se você cria vínculo com a comunidade e você faz uma educação ambiental básica, eles entendem que jogar lixo no barranco significa aumentar o risco da casa dele cair. É. Então, só isso, Mas você aí também mitiga. levar a educação junto com a coleta, né, do lixo. Sim, e aí o poder público, entende? É. Ó, aqui não pode mais. A gente vai botar uma lixeira e vai vir um caminhão. Até aqui. Lá para cima não dá para ir. Deixa eu passar aqui nos comentários, porque tem Lógico. coisa sobre isso aí, sobre esse assunto, que aí a gente entra mais. Primeiro aqui, comentário do Francisco Ferraz, meu mano. Salve, salve, salve. Bem-vindo ao debate aí. O comentário que ele faz aqui, eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, quem quiser aí, quando a gente for falar questão mais nacional, questões mais gerais, globais, nacional, a gente pode usar essa pauta local para pensar uma questão nacional, a exploração do petróleo na Amazônia, defendida por uma visão pragmática e financeira, inclusive até por parte da esquerda. E aí, isso a gente está agora falando dessa questão local justamente para pensar isso, né? Que o pensamento ele é em comunidade, na nossa aldeia, porque é urgente. Antes a gente podia pensar em políticas mais globais e debates mais globais, mas agora se a gente não agir diretamente, não botar a mão na massa, né? Então acho que é mais sobre isso esse começo, né? Falando da nossa comunidade agora e depois mais para frente a gente vai passando por esses temas mais gerais também. Aqui da Bianca, que já tinha passado, né? E sobre essa questão afetiva, que a Bianca comentou novamente, temos que lembrar aqui as represas construídas no país. Recentemente, Belo Monte, que fez com moradores que fossem relocados. É isso, né? Aí daqui a pouco a gente vai para essas questões mais nacionais. Vamos encerrar aqui o tema Petrópolis. E aí, a Carla Pinto, maravilhosa também. Lixo, resíduos e material reciclável muitas vezes reduzem a educação ambiental a esses temas. Né? Então, desculpa, eu li rápido aqui. Muitas vezes reduzem a educação ambiental a esses temas de lixo, resíduos e material reciclável, que é basicamente aquilo também que estava falando, né? Não adianta achar que a solução é só catar a tampinha da garrafa PET, né? Tirar a garrafa PET do chão. É muito importante que seja feito, porque tem que fazer, é o básico, mas vai muito, muito além, né? Desenvolver uma consciência ambiental vai além. Bianca tem razão, a Carla falando aqui. Então é isso. Aí, nesse lance do lixo, então, a gente entendendo que também é uma questão
muitas das vezes de abandono de uma coleta de lixo, né? Porque é óbvio também que a pessoa que mora num local que é completamente esquecido, essa pessoa não vai pegar o saco de lixo e levar, andar por 700 metros para jogar lá no outro, porque né? A minha casa é exatamente assim, Pedro. Você sabe Então. onde eu moro? A minha casa não sobe lixeiro. Então. Então, por que eu carrego o lixo? Bom, primeiro que eu tenho carro, né? Então eu boto o lixo no carro e levo até a lixeira. Imagina alguém que tem que fazer isso de manhã, correndo, Exato. para pegar o ônibus atrasado, levar o filho na escola e uma sacola de lixo na mão. Então, Exato. você tem um problema ali de logística, né? Então, é claro que a coleta de lixo acompanha a infraestrutura. Mas esse diálogo, cara, por exemplo, vamos imaginar aqui na minha rua tem uma reunião dessas, assim, sabe, de construção de pontes entre a comunidade e o poder público, e o caminhão, a Condep, diga que vai chegar até o meio da rua. Cara, se a Condep chegar até o meio da rua, pô, temos um avanço. Ela ficava lá no início, passava só na esquina. Então, se ela consegue, com um caminhão menor, chegar até o meio da rua, eu deixo de jogar o lixo aqui no meu barranco e passo a levar até o meio da rua. É melhor do que nada, entendeu? E assim, é diálogo. O lance é cumplicidade. Se está todo mundo combinado, o outro vizinho que aceitou vai cobrar do vizinho que está fazendo errado depois. Exatamente. Então você cria um espírito coletivo na comunidade também, de acordo. Sabe assim, todo mundo vai trabalhar junto. Pô, peraí, irmão, É o por que que a você está gente jogando isso consegue aqui? fazer com dengue, por exemplo, né, com outras causas que a gente conseguiu se juntar, em grande maioria pelo menos, mas contra a Covid. Então a gente tem esse sentimento e esse know-how de trabalhar junto, né? A gente tem essa experiência, a gente faz isso há milhões de anos. É, só precisa que o poder público esteja ali se fazendo Fazendo presente meio campo, isso. e dizendo, ó, estamos avançando, estamos construindo, estamos chegando, não dá para fazer tudo, tem limitações, olha o problema aqui, sabe? E aí você vai entendendo. O que não pode é deixar abandonado, como você disse, e só chegar depois que o troço caiu. É, Aí a população tem razão de se sentir abandonada e traída pelo poder público. Não pode ser assim. total. Essa questão do lixo me veio aqui na memória também, e tem casos extremos, né? Que nem foi em Niterói, se eu não me engano, lá em 2010, Morro do Bumba. né? Que isso chegou a níveis catastróficos, né? O Morro do Bumba era um lixão, um aterro, na verdade, sanitário, e cobriram, como é praxe no aterro sanitário, cobriram e deixaram e plantaram grama, porque você termina um aterro, você bota uma vegetação para cobrir aquilo, e aquele terreno fica lá descansando, ele vai cedendo naturalmente, né, conforme o lixo vai decompondo, vai assentando. Só que aí houve invasão. E em algum momento a invasão ficou tão grande que as concessionárias de água, de luz, de internet, telefonia, resolveram lucrar com essa população. Também é Isso preciso, também é preciso responsabilizar a Enel, que instala luz em qualquer lugar, é claro. sabe? As empresas de telefonia que instalam telefone fixo na época, né? Em qualquer lugar, sem compromisso nenhum, porque o objetivo é o lucro. E aí, quando o poder público, que tem poucas pernas, cara, Petrópolis tem 2 fiscais de meio ambiente, ou tinha, alguns anos atrás. No antigo, quando 80% do território é reserva, tem 2 fiscais, meu amigo. eu não vou dizer que agora tem 2, mas quando o antigo prefeito saiu, tinham 2 fiscais. Eu não sei como é que está agora, se conseguiram botar mais gente e tal, mas tinham 2 quando o antigo prefeito saiu. É isso, cara. Então, o poder público tinha pouca perna. Aí quando você chega, os caras já estão com internet, luz, mangueira puxando água da mina, tem uma infraestrutura funcionando. E aí como é que você diz pro cara que ele tem que sair agora? Total. Entende? O cara já arranjou emprego, já fez relação de comunidade, aí entra naquelas questões todas. A prevenção para a ocupação é um negócio importantíssimo. Com Bom, certeza. isso aqui eu acho que a gente já falou, esses programas, né?
Mas a potencialidade disso pode ser para atender escola, cara. Fazer educação ambiental dentro das unidades escolares é uma coisa legal. Cara, mas as escolas estão sobrecarregadas de tarefa. Eu trabalho em escola municipal, escola estadual. Pô, mais uma tarefa para a escola fazer sozinha. Aí vem aqueles projetos, sabe? Vem lá um memorando, faz tal projeto. Para quando? Para a semana que vem. Não, e carente de infraestrutura, carente de financiamento, carente de tudo. Exatamente. Ah, aqui a Bianca falando de Teresópolis, ó. Pois é, Gravíssimo aquilo lá. recente isso, Semana agora passada, atual, que isso. um aterro lá, um lixão, pegou fogo, foi provocado, né? E como ele é um lixo compactado, ele queima como se fosse carvão, faz uma brasa por baixo. Então só fica emitindo fumaça. Só fica Uhum. emitindo fumaça, sabe? E não dá para identificar direito o foco, porque ele se espalha, né, por baixo da terra e tal. E a E cidade de aí, Teresópolis tá tinha um tendo bairro problema de ar, essas coisas? respiratório, as pessoas estão ficando Que doentes, tem isso. toxina mesmo no ar. E o frio, a inversão térmica, Bianca, se eu falar errado, você me corrige. Tem a questão da temperatura que faz com que o ar não circule, porque tem uma depressão, então essa fumaça esfria e ela desce e fica exatamente cobrindo as casas. E aí o ar frio pesado fica em cima e não deixa essa fumaça dissipar. É um negócio de maluco, cara, que está acontecendo lá, porque as pessoas estão ficando muito doentes. É justamente a ideia do tema dessa live, né? Que é um mundo de urgências, né? Então, assim, a gente não está falando de um local, a cidade de Petrópolis, que teve uma tragédia e precisamos entender isso. E não é só um tipo de tragédia, não é só por causa da chuva. Então, a gente tem a questão do lixo, a gente tem a questão da chuva, como né, elas estão falando muito bem aqui no comentário, tem que ir muito além da ideia de reciclar. Eu separo o meu lixo, eu faço, eu tenho uma composteira de lixo orgânico e pronto, acabou, é isso aí, a questão ambiental está resolvida. Vai muito além. A gente está falando de uma questão coletiva que não importa se você jogou lixo ali ou não, é um aterro sanitário e está pegando fogo e a fumaça está na sua casa agora. Você não tem, não é uma questão de escolha. Ah, eu não quero a fumaça na minha casa porque eu separo o meu lixo, então a fumaça não vai chegar aqui. Beleza, mano. Continua separando seu lixo agora com a fumaça, porque é isso, né? É uma questão geral. Tudo isso, Pedro, a gente falou lá no início, eu queria só reforçar, né? Todas essas questões, essas iniciativas pessoais, elas são relevantes, mas elas não vão dar conta. Uhum. Todas elas são importantes como iniciativas, como propostas. Se não Todas fizer, é pior. Né? isso, Pior, é isso. mas nenhuma delas vai dar conta. Nenhuma iniciativa individual vai dar conta do tamanho do desafio que a gente tem. É Eu isso. acho que a gente tem que. Acho que isso vai. A gente vai conseguir entender isso quando entender que todas essas iniciativas é o que a gente deveria fazer sempre. Já deveria fazer antes, né? Então, essa coisa de separar o lixo e tudo mais, na verdade, produzir lixo já é uma questão que a gente poderia não fazer. Mas ter um cuidado com o lixo que a gente produz não deveria ser um mérito. Ah, eu tenho cuidado com o meu lixo, então eu estou fazendo bem para o mundo. Não, você está fazendo o mínimo. Você está fazendo o que você deveria fazer normalmente. Ninguém tem um mérito porque come. A pessoa tem que comer, é normal. É o dia a dia da vida da pessoa. Então, assim, essa questão ambiental tem que ir além do eu cato latinha, né? Eu cato o meu lixo que eu jogo eu não jogo na rua, né? Eu jogo no local adequado. Isso aí já é ruim. Você já está produzindo lixo. Então você tem que entender que mesmo separando, você já está fazendo uma coisa que está gerando um problema para o planeta, né? Isso é o que a gente deveria ter feito para não chegar até aqui. Onde a Isso. gente já está, a gente precisa desromantizar a educação ambiental. Educação ambiental não é uma pauta romântica de salvar o mundo. Não, tem a ver com realizações concretas na sociedade. Eu gosto do exemplo do fechar a torneira para tomar banho. Desliga o chuveiro para economizar energia enquanto você passa o sabão. Pô, numa cidade como Petrópolis, no frio que faz aqui, Boa sorte, meu amigo. pô, Perfeito. beleza.
Tá, então vamos ao seguinte, fecha a torneira para escovar o dente. Em vez de deixar a torneira aberta, que era o que se fazia antes, você fecha a torneira, escova o dente, depois abre de novo, tal, enxágua. Beleza. É para fazer? É. Mas 50% da água captada é desperdiçada antes de chegar na minha torneira. Pô, bicho, não sou eu que vou resolver isso. Exatamente. Você entende? A minha economia é fundamental, ela é importante, mas o impacto dela é muito mais numa ideia de consciência do que numa ideia de resolução de problema. 50% da água no Brasil é desperdiçada antes de chegar nas torneiras, entre a captação e a torneira das pessoas. Pô, a gente precisa pensar nisso, cara. Infraestrutura global, estruturante. Não é um problema individual. Estamos desromantizando a educação ambiental aqui. Perfeito. Ainda que tenham coisas que a gente precise fazer. Como, por exemplo, né, atendimento a turista. O turista que chega em Petrópolis tem que saber que Petrópolis não é só tragédia, que tem Mata Atlântica, sabe? Ele precisa ter uma experiência. Tem muito turista internacional, cara. Petrópolis recebe muita gente de fora. Ele tem que ter uma experiência de Mata Atlântica para o cara lá na Finlândia continuar mandando dinheiro para a gente salvar a Amazônia. Você entende como é que essas questões se interligam? O cara que vem para o Brasil e percebe que aqui a gente tem uma preocupação ambiental, apoia uma governança global a favor da preservação ambiental. Então tem a questão do turista, da divulgação econômica dos bairros, mas acho que também tem um papel de formação, tanto de professores quanto de agentes comunitários. Se a gente tem um centro de educação ativo naquele lugar, a gente consegue pulverizar esse conhecimento pós-pesquisa. Repara, eu queria focar muito nisso. O conhecimento acadêmico, científico, ele precisa estar na base da distribuição do conhecimento que a gente vai fornecer. Não adianta fazer isso de maneira voluntarista, sabe? Tem que ter teoria em cima do pensamento. E aí, para finalizar, tem aqui, né, para o pessoal que quiser conhecer, acho importante que as pessoas entendam que Petrópolis precisa ter um projeto público de educação ambiental não romantizado, mas atuante, pensando políticas públicas em vários setores, articulada com a sociedade, com o poder público. E, para terminar, tem uma frasezinha do Papa Francisco, é uma frasezinha dentro de um documento importantíssimo, que é o Laudato Si. O Papa Francisco escreveu uma encíclica sobre a questão do meio ambiente. E uma das frases eu gosto muito, que ele diz que nós recebemos da mão de Deus um jardim. E nossos filhos para os nossos filhos, nós não podemos deixar um deserto. Então, isso conclama, né, uma responsabilidade coletiva, no sentido de transcendente, sabe, Pedro? O planeta estava aqui antes do ser humano existir. E ele vai continuar existindo se a gente existir ou não, como espécie humana. A questão é que qual planeta os nossos descendentes vão usufruir, sabe? Eu fui criado brincando na rua. A violência que a gente hoje observa nas grandes cidades impede grande parte das crianças de brincar na rua. Isso é uma violência social com as nossas crianças gigante. Criança que não brinca na rua tem problema de socialização. E isso é uma violência. Pô, imagina a gente não ter ambiente saudável, cara. Nenhum ambiente saudável para essas crianças. Eu já fico me perguntando se hoje a gente já não tem um ambiente que já é uma violência, sabe? Por exemplo, com a quantidade de agrotóxico que tem na comida. Como você disse, a gente não pode deixar de comer. Então, tem uma questão com a comida aí que é também fundamental. Mais do que um deserto, a gente está deixando um grande lixão para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Se ainda fosse só um deserto, teria algum oásis, alguma coisa, mas a gente está deixando um grande lixão com um oásis contaminado, com água contaminada, com... E esse oásis, Pedro, esse oásis vai existir. Nesse lugar, deserto, lixão, vai ter o oásis, mas ele vai custar caro.